Bom, então vamos lá, mais uma live. Na verdade, nós encerramos a série de lives, era para ter sido só uma sobre manifestação, mas esse assunto ele é tão fascinante que nós acabamos tendo 4 lives sobre o assunto. E ontem, com a prática que nós fizemos da visualização, tiveram muitos pedidos para que nós fizéssemos mais reprogramações. E aí nós acabamos aí acatando os pedidos, já que essa semana a gente está com disponibilidade no período da noite, e estamos aqui novamente com muito amor no coração para fazermos essas reprogramações, trazermos também alguns exemplos, justamente sobre o tema de manifestação, que, como eu disse, é um tema fascinante, é um dos assuntos que nós mais trabalhamos, e também nós desenvolvemos um método justamente para potencializar, né, todo esse mecanismo de manifestação. Então nós estamos tendo muitos resultados, está sendo assim maravilhoso. E foi justamente daí que surgiu essa ideia de nós compartilharmos aqui, porque conhecimento, como eu sempre digo, só tem valor se compartilhado. E a manifestação é muito interessante porque a confiança é a base para toda e qualquer manifestação, tá? É como eu sempre digo, você nunca entra numa manifestação para ver se ela vai dar certo. Você entra numa manifestação na certeza que essa manifestação já deu certo, tá? Não é nem que vai dar certo, ela já deu certo, tá? O tempo verbal é muito importante, tá bom? Então essa frase, gravem essa frase: você nunca entra numa manifestação para ver se vai dar certo. Você entra numa manifestação com a certeza que já deu certo. Isso é muito importante. Essa semana, inclusive, eu atendi uma pessoa, a pessoa até tem um conhecimento já, e ela está passando por umas questões profissionais. Ela vem de uma determinada profissão, e aí ela não estava muito satisfeita, e acabou fazendo uma transição. Só que essa transição que ela fez uma transição para outra profissão, né? Num raio aí de 180 graus, e ela foi justamente induzida por questões familiares, para agradar os familiares e tal. Até iniciou um outro curso superior, e ela já está sofrendo com essa transição, porque isso não está preenchendo, não está fazendo o coração dela vibrar. Ela está há 2 anos aí nessa nova atividade, e há mais de 1 ano ela vem sofrendo com isso. E aí surgiu, há alguns meses agora, uma oportunidade em uma área paralela da profissão anterior dela, que era uma profissão que ela não estava realizada, mas ela gostava, e agora com muita possibilidade e fazendo uma atividade que ela gosta muito. E a dificuldade dela é justamente retornar, largar o que ela está agora, né? Então, a gente tem que analisar justamente isso aí, porque quando eu perguntei para ela, ela pegou e falou: medo de não dar certo, certo? Então, olha que interessante, já não está dando certo onde ela está. Ela tem outra possibilidade que vai, assim, na pior das hipóteses, vai deixá-la feliz. E eu acho que quando a gente está feliz, quando o nosso coração vibra, já deu certo. E ela, por falta de confiança, está se matando. Porque quando a gente não está realizado, não está preenchido, a gente está se matando, né? Então, isso é justamente o que eu falei antes. Ela não está confiando. E aí, com certeza, nessa falta de confiança, ou ela não vai fazer, ou ela vai fazer sem confiança, e aí realmente a chance de não dar certo é muito grande. O exemplo que eu dou, não sei se vocês conhecem a história do alpinista. Tinha um alpinista subindo um pico muito grande, uma montanha muito grande, né? E o clima muito frio, nevando, e ele calculou mal, e ele não conseguiu chegar até o topo antes do anoitecer. E escureceu muito rápido,
E quando escureceu, ele teve uma mini avalanche e soltaram alguns pinos e ele foi despencando, até que chegou num momento, um dos pinos de segurança segurou ele e ele ficou pendurado na corda, a mochila dele se soltou e como estava escuro, nevando, ele não enxergava nem um palmo na frente dele. E ele é uma pessoa que sempre confiou muito, né? Confiou nessa energia superior. E aí, nesse momento, ele pediu, por favor, me ajude, né? Por favor, me ajude. E concentrou. E logo veio uma voz. Ele ouviu uma voz. Se você confia realmente em mim, corte a corda. E ele pegou, ficou assustado. E a voz novamente repetiu: se você confia em mim, corte a corda. E ele não confiou, ficou com medo, falou: se eu cortar a corda eu vou despencar, não sei quantos mil metros de altura, né? E, resumo, ele acharam o corpo dele no outro dia, morto, congelado. E, para surpresa, ele estava a apenas 1 metro de uma área plana. E a mochila dele tinha caído lá. Se ele tivesse cortado a corda, ele tinha caído lá, achado a mochila com todos os recursos, poderia ter passado a noite lá e ser resgatado com vida. Então, é justamente isso, o confiar é muito importante. Então, a gente tem que realmente, sem confiança, não existe manifestação, tá? Então, a confiança, ela é a base para toda manifestação, tá bom? Falando em reprogramação, ontem nós fizemos umas reprogramações, né, no nosso processo de visualização. Eu passei algumas explicações para vocês e tem algum detalhe, principalmente para quem vem de outras técnicas, da nossa técnica matriz, né? Que me perguntaram, mas por que você repetiu tanto, né? Na verdade, nós repetimos 7 vezes cada, tá? Então isso aí tem uma explicação. Se vocês tiverem acompanhado a nossa série de lives desde o início, vocês vão ver que em um ponto lá eu explico que para cada repreensão para cada elogio, a gente recebe 9 repreensões. E para que nós possamos eliminar uma repreensão, nós precisamos de pelo menos 7 elogios, tá? Então isso aqui, em suma, vem desse princípio, porém, nós analisamos também que com 7 repetições, tá? A gente consegue ter um resultado melhor nessa reprogramação. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós repetimos primeiro com uma voz nossa, como se fôssemos nós falando para nós mesmos, e depois com uma voz externa. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando ele recebeu o programa, ele recebeu de outra pessoa falando, de outras pessoas falando para nós. Então, pode ser que nós criamos o programa. Então, é importante a gente limpar nas 2 variáveis, porque aí nós teremos a garantia de um resultado 100%, que é o que a gente deseja, né? Então, hoje nós vamos praticar, nós vamos fazer mais algumas reprogramações. Ontem nós fizemos uma reprogramação a respeito de merecimento específica para a manifestação que a gente estava fazendo, né? E hoje nós vamos fazer mais algumas que valem para tudo, na verdade, né? Para a manifestação, que a nossa vida, na verdade, é uma manifestação. Na maior parte das vezes inconsciente, nós estamos aqui aprendendo a trazer para a consciência essa manifestação. Eu quero responder uma pergunta aqui de uma pessoa que ela perguntou, tá aqui, eu até transcrevi, ela foi bem direta, ela perguntou como melhorar a autoestima. Vocês lembram que nas programações eu falo também da autoestima, que é muito importante, né? Para a nossa vida, para a manifestação, né? Que é o tema nosso. Então, na verdade, existem várias formas, tá? De nós melhorarmos essa autoestima. E essas várias formas, elas não só podem, como devem ser integradas para potencializar o resultado, tá? Nós podemos fazer através da terapia, através de reprogramações, através da autoterapia, da mudança
da nossa comunicação que nós abordamos tanto, né? E como eu falei aqui, nós vamos fazer reprogramações que vão auxiliar muito nesse processo, tá? Lembrando que a reprogramação, segundo dentro do nosso método, né, é o item número 4 que nós temos dentro do nosso método de manifestação, tá bom? Dá uma respirada, que é muito importante. A gente observa muito pouco a nossa respiração e isso é muito importante. A gente vive muito no automático, a gente tem que desautomatizar, tá, o nosso sistema. Então prestar atenção na nossa respiração é muito importante, tá? Então nós vamos agora fazer o seguinte. Nós vamos fazer o nosso processo. Vocês lembram de preparação mental, preparação do nosso cérebro, para que nós possamos nos reprogramar da melhor forma possível, porque não é só repetir. Se o nosso cérebro não estiver preparado para receber essas reprogramações, a gente vai ficar repetindo e não vamos ter resultado. Outro detalhe da reprogramação de ontem também, quando nós fazemos quando nós repetimos as primeiras 7 frases, que somos nós, de nós para nós mesmos, nós repetimos a frase de forma normal. Quando nós repetimos a frase vindo de fora para nós, vocês lembram que a gente começa com o nosso nome? Por exemplo, eu repetindo para mim uma frase de merecimento, eu repito primeiro o meu nome mental, né? Wagner, você merece manifestar o que você deseja. Por quê? Porque quando nós ouvimos o nosso nome, há todo um acionamento na nossa mente, no nosso cérebro, que ele entende que aquilo é para nós. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Você está num saguão do aeroporto, por exemplo. Aí de repente fala seu nome no microfone. Você para tudo para ouvir o que é. Se você está andando no shopping, conversando com as suas amigas, com seus amigos e tal, de repente você ouve no microfone o seu nome, você para na hora para ouvir o que vai vir dali. Então, nós repetimos o nosso nome na reprogramação, potencializa muito, faz toda a diferença na verdade. Como eu falei para vocês, como eu tenho falado, muitas coisas, tá, que vocês estão ouvindo aqui e vendo, vocês não vão ver em material nenhum, tá? Porque foram teorias que nós reteorizamos e aprofundamos, o método que nós desenvolvemos, tá? Então muita coisa aqui vocês não verão em material nenhum, tá? Por isso que é importante aproveitar esse momento, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso exercício agora, para o nosso primeiro exercício, e depois nós vamos complementar. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, para a gente concluir realmente o nosso processo. Ontem foi com chave de ouro e hoje nós estamos abrindo outra live, então hoje é com chave de diamante. Tá? Então vamos agora fechar nossos olhos. Lembrando que agora todo o processo é mental. Lembrando que antes de nós entrarmos nesse processo de reprogramação, é importante, quando nós formos fazer, quando vocês forem fazer o processo de vocês fazerem uma preparação antes. Como eu falei, diminuir as luzes, pelo menos 1 hora antes, desligarem os aparelhos, 10 minutos antes colocar uma música clássica, uma música suave, e aí sim entrar no processo. Então agora vamos fazer a nossa respiração em 4. Vocês vão puxar o ar em 4. 1, 2, 3, 4.
Segurem o ar em 4. 1, 2, 3, 4. E soltem o ar em 4. 1, 2, 3, 4. Novamente, puxem o ar em 4. 1, 2, 3, 4. E soltem o ar em 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, puxem o ar em 4. 1, 2, 3, 4. Segurem o ar em 4. 1, 2, 3, 4. Soltem o ar em 4. 1, 2, 3, 4. Agora, mentalmente, me acompanhem na contagem, exatamente da forma que eu fizer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Imaginem agora que vocês estão em um túnel de luz, uma luz muito clara. Esse túnel envolve vocês. Vocês olham para frente, tem uma luz muito brilhante. Vocês permanecem nesse túnel. E agora vocês me acompanham na contagem mentalmente. 30, 29, 27, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 12, 11, 10, 9, 6, 5, 2, 1. E vocês retornam para esse túnel novamente. Percebam a luz, percebam que só tem luz. Vocês estão envolvidos nessa luz, uma luz brilhante. E agora mentalmente vocês vão acompanhar o que eu vou falar e vocês vão repetir mentalmente. Eu sou um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Eu sou um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Eu sou um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Eu sou um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Eu sou um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Eu sou um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Eu sou um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Agora imaginem uma voz que vem de fora. Você, fala o seu nome. É um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Você, diga o seu nome, é um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Você, fala o seu nome, é um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Você, fala o seu nome, é um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Você, fala o seu nome, é um ser espiritual tendo uma experiência terrena. Você é um ser espiritual
tendo uma experiência terrena. Você é um ser espiritual tendo uma experiência terrena. E agora passamos para a próxima. Eu me amo e sou amado por todos. 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 Agora imagine uma voz que vem de fora. Você, fala o seu nome, se ama e é amado por todos. Você, fala o seu nome, se ama e é amado por todos. Você, fala o seu nome, se ama e é amado por todos. Você, fala o seu nome, se ama e é amado por todos. Você se ama e é amado por todos. Você se ama e é amado por todos. Você, fala o seu nome, se ama e é amado por todos. Vamos para a próxima. Repitam mentalmente. Eu consigo tudo que eu quero. 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 Imaginem uma voz agora. Você, fala o seu nome, consegue tudo o que você quer. Você, fala o seu nome, consegue tudo o que você quer. Você 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 consegue tudo o que você quer. E agora vamos para a reprogramação de gratidão. Eu sou grato por tudo que eu tenho. 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 Eu sou grato por tudo que tenho. Eu sou grato por tudo que eu tenho. Imagine uma voz que vem de fora agora. Você, fala o seu nome, é grato por tudo que você tem. Você, fala o seu nome, é grato por tudo que você tem. Você, fala o seu nome, é grato por tudo que você tem. Você, fala o seu nome, é grato por tudo que você tem. Você, fala o seu nome, é grato por tudo que você tem. Você, fala o seu nome, é grato por tudo que você tem. Você, fala o seu nome, é grato por tudo que você tem. Respirem fundo, sintam todos esses sentimentos no seu sistema. Devagar podem ir retornando. Se quiserem permanecer aí de olhos fechados, podem permanecer. Se quiserem abrir os olhos e acompanhar, podem acompanhar. Fiquem à vontade. Então, essas foram algumas reprogramações que nós podemos, e é muito importante isso aqui, né? As pessoas perguntam, as reprogramações eu posso fazer quantas vezes, de quanto em quanto tempo? Essa é uma frase minha, tá?
Se vocês ouvirem alguém falando, foi plágio. No nosso processo de reprogramação não existe overdose. Então podem fazer à vontade. Na verdade, é melhor sobrar do que faltar. Quanto mais vocês fizerem, melhor será. Tá? Então podem fazer à vontade. Vocês não só podem, como devem. Então o que acontece? Esse aí seria o quarto passo da nossa ordem, né? E posteriormente nós faríamos, né? Nós mudaríamos a nossa comunicação, melhoraríamos a nossa comunicação e faríamos, quando nos limpássemos, né? Nós faríamos a nossa visualização, que foi o que nós trabalhamos ontem. Posterior à visualização e o soltar, como eu expliquei, o complemento do soltar dentro do nosso método, aí a gente vem com o exercitar, tá? O exercitar é colocar em prática. De nada adianta você saber na teoria, né? E na prática e não colocar em prática, tá? Isso potencializa, quando a gente coloca em prática, potencializa muito. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês alguns exemplos que nós tivemos em alguns dos nossos processos relacionados a alguns passos. Aqui a gente vai estar mostrando para vocês alguns passos, né, que foram importantes dentro dos nossos 10 passos da manifestação. Alguns passos que nós utilizamos que foram muito importantes, em especial aqui eu quis trazer a questão do exercitar, tá bom? Que complementa, que fecha e que potencializa a nossa manifestação. O primeiro exemplo foi de uma pessoa que eu trabalhei, porque quando nós montamos o método, como tudo que eu fiz, quem me acompanha aí, né, sabe que a gente se envolve muito, então a gente, antes de nós colocarmos realmente em prática qualquer método, qualquer sistema de trabalho, primeiro a gente testa, primeiro a gente tem bastante estudo de caso, para aí sim nós colocarmos em práticas e podemos oferecer isso aí, né, para as pessoas, mostrar realmente como algo muito eficaz, né, que foi esse caso aqui. Então, o que aconteceu? Tinha uma pessoa que eu trouxe ela, né, eu convidei ela, se ela gostaria de participar do método, né? Era um jovem, devia estar nas casas dos 30 anos mais ou menos, na época, né? E nós fizemos um trabalho. Ele era assistente administrativo num centro empresarial e a questão dele que nós fomos trabalhar é a questão profissional, tá? E aí o que acontece? Nós fizemos todo o processo, descobrimos várias questões nele, fizemos a faxina, como eu expliquei para vocês nas lives passadas, né? De crenças, de padrões, reforçamos no sistema dele várias coisas. E a intenção dele sempre foi passar num concurso público, tá? E ele já havia prestado aí, parece que uns 3, 4 e não conseguia passar nesse concurso público. E nós detectamos dentro do processo que na verdade ele queria isso porque isso era um sonho do pai dele. O pai dele queria que ele fosse, até o pai dele já tinha falecido e ele carregava isso aí. E vocês lembram que no item 2 eu trago para vocês o nosso método para ser bem específico na manifestação e eu trago alguns itens. E um deles é que a manifestação seja sua. Isso é muito importante. Então, nesse caso, a manifestação do concurso não era dele, tá? E aí nós fomos investigar, descobrir o que realmente fazia o coração dele vibrar. E logo ele trouxe que a questão o que ele realmente queria mesmo era se tornar um empresário. Ele vivia naquele meio e tal, o sonho dele, na verdade, era esse, né? A gente conseguiu fazer com que isso eclodisse. E aí eu fiz para ele, depois de fazer todo o processo, como eu falei, toda a remoção, toda a estruturação, como eu expliquei para vocês, todo o alicerce, né, para a gente subir essa construção, tá? Para a gente subir essa construção, toda a construção a gente tem que fazer o alicerce, senão a gente não sobe a construção. Então, depois que nós alicerçamos ele, com todo o processo nosso, passo a passo, como eu falei, nesse processo a ordem dos fatores altera o produto, sim, tá? Então tem que ser passo a passo.
fizemos a visualização e aí nós fomos para o exercitar. E aí eu perguntei para ele, quando você vê os empresários e tal, o que te chama mais atenção? O que você mais assim, o que mais te tenta quando você vê esse empresariado, né? Aí ele falou terno. Olha que interessante. Aí eu perguntei para ele, você já usou o terno na sua vida? Ele falou, nunca. Eu falei, então tá, então você vai fazer o seguinte, você vai comprar um terno e uma vez por semana você vai determinar um dia da semana, esse dia da semana você vai usar o terno, o dia inteiro. E tá, assim ele fez. Foi lá, parcelou o terno, comprou. E a outra pergunta para ele foi a seguinte, eu falei, se você fosse empresário agora, se você já fosse empresário, o que mudaria na sua vida? O que você estaria fazendo agora que você não faz e que se você fosse empresário seria a primeira coisa que você faria? Ele pegou e falou, eu estaria, ele gostava muito de atividade física, eu estaria malhando, né, fazendo atividade física na academia tal, uma academia top, eu não vou citar o nome aqui, né? E aí eu falei, então, ótimo, você vai lá e você vai fazer um plano anual. Ele falou, não, de jeito nenhum, não dou conta, vai me apertar, não sei o que. Eu falei, você vai. E assim nós ficamos, tá? Ele comprou o terno, começou a fazer esse processo e a academia ele ficou enrolando. Foi um mês, nós fazendo o trabalho semanal e ele sempre correndo, essa semana não posso, não sei o que, e a gente insistindo nesse processo que fazia parte do exercitar. Até que com muito ele conseguiu superar as autossabotagens, foi lá e fechou um plano anual nessa academia. E começou aí, no início muito tímido, muito não se sentindo pertencente àquele ambiente, logo ele foi ambientando e num belo dia ele vê uma pessoa que tinha um escritório lá onde ele trabalhava, no prédio onde ele trabalhava, ele não sabia do que e tal, ele às vezes encontrava com essa pessoa no elevador, então ele reconheceu na academia, cumprimentou tudo e tal, só isso, nada mais. E esse garoto, quando ele era menino, adolescente, ele tinha um tio que era apaixonado por tênis, pelo esporte, por tênis, e sempre levava ele para jogar tênis, e ele ia ficar catando bolinha e jogando, ficava o dia inteiro jogando e ficou assim, excepcional no esporte, no tênis, né? E depois parou de jogar, não jogou, ficou sem jogar muito tempo. Esse tio dele faleceu e a tia dele falou para ele lá pegar as raquetes, tinha acho que 2 raquetes. Ele foi lá um dia antes de ir para a academia, pegou essas raquetes com a bolsa e tal e foi para a academia. Chegou, entrou, quando ele estava entrando na academia, ele encontrou esse senhor que trabalhava lá, que tinha um escritório lá onde ele trabalhava. E o senhor olhou para ele, viu as raquetes e falou, você joga tênis? Eu sou apaixonado por tênis, eu sempre joguei tênis na minha vida, agora eu estou sem pessoa para jogar. E eles começaram a bater papo, ali criaram um contato, sempre se encontravam ali, encontraram lá no prédio depois, e aí já estavam com um contato mais próximo. O senhor levou ele para jogar com ele, e como o menino era muito bom, ele ficou fã do menino, e aí eles criaram intimidade e passaram a jogar tênis regularmente, e aí o senhor, por fim, convidou ele para trabalhar no escritório dele, né? Ele é representante, ele é exportador de commodities, esse senhor, convidou ele e gostou demais e criou confiança. Logo ele subiu de cargo lá dentro, né, de posição dentro da empresa dele, ele foi subindo, se tornou uma pessoa de confiança do senhor. Resumindo para vocês, esse senhor está abrindo uma nova representação em outro estado e agora em julho ele está embarcando para subir essa representação em outro estado. Eu conto aqui, eu até arrepio, porque eu tive há pouco tempo agora a notícia, né, agradecendo, que a manifestação dele se concretizou. Agora ele está se tornando, né, praticamente um empresário. Ele vai representar lá essa exportadora nesse estado. Então, vocês veem o quanto exercitar, porque quando ele foi para essa academia, tá, ele já estava exercitando a questão da vestimenta, que era um exemplo, que era um símbolo, né, o arquétipo do empresário.
E quando ele foi para essa academia, ele não olhou essa pessoa, tá, como um assistente administrativo e o outro um grande empresário. Lá na academia eram 2 alunos, certo? De igual para igual. Então a autoestima dele estava equiparada, subiu muito. Então isso aí facilitou muito esse contato, essa energia, essa troca de energia, essa união e contribuiu para que a manifestação se concretizasse. Então foi mais um exemplo aí do quanto o exercitar pós-visualização, que nós, repito, desenvolvemos esse processo dentro da manifestação, é importante, tá? Eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês, porque o que acontece? Muita gente também, quando a gente está falando de manifestação, tem muita gente que fala, mas manifestação é só dinheiro, é só isso. Não, manifestação, na verdade, a abundância é geral. De que adianta a pessoa ter muito dinheiro, ter uma posição social muito alta e não ter saúde, por exemplo, tá? Ou então não ter amigos, tá? Ou então ter muito dinheiro e ser uma pessoa pobre de espírito, não é isso? Né? Até o termo que a gente usa, pobre de espírito. Então eu vou contar uma história para vocês também, uma história que marcou muito para a gente também na questão da manifestação. Uma pessoa nos procurou na época para fazer um processo, para que nós iniciássemos um processo, e a questão dela, na verdade, é porque ela estava se sentindo mal, angústia e depressão, e ela estava mal consigo mesmo. E a gente foi olhando e tal, e era uma pessoa que, eu até brinco, né? Ela era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tinha era o dinheiro, e muito. Mas nada além disso. Então era uma pessoa até jovem, um homem, tinha herdado, né, também umas empresas do pai. E o pai sempre falava para ele, ele passou a vida inteira ouvindo do pai, que não podia confiar em ninguém, tá? Que quem se aproximava dele, né, do pai na época, se aproximava por interesse. Então ele ficou uma pessoa totalmente isolada, com contatos superficiais, com relacionamentos, né, de uma forma geral, relacionamentos superficiais, tá? O pouco relacionamento que ele tinha fora dos negócios era super superficial, e era uma pessoa com espiritualidade zero e que estava a um passo também, né, pelo que a gente conhece, de ter um problema sério de saúde. E aí nós fomos trabalhando, detectando essas crenças, detectando esses padrões, tirando os conceitos, reforçando os programas no sistema. E aí fizemos todo o processo, e eu sugeri a ele, depois que nós já estávamos com um bom tempo, que ele já tinha uma confiança, nós já tínhamos um certo contato, eu sugeri a ele para participar, porque o que acontece? É muito importante isso, gente, quando a gente tá eliminando essas crenças, esses padrões que estão no sistema da pessoa, é como se a gente pegasse uma madeira que estivesse cheia de pregos e a gente retirasse esses pregos. A gente está retirando o prego, mas o buraco fica ali, a gente tem que preencher esse buraco, preencher com coisa positiva, equilibrar. Se ele tinha muita abundância financeira, por exemplo, mas as outras áreas ele não tinha, então está em desequilíbrio. Então nós temos que equilibrar essa balança. E aí eu precisava de algo que mostrasse para ele, efetivamente, que ele pudesse exercitar, porque nós tínhamos feito todo o processo que nos cabia na questão terapêutica. Agora vinha a parte do exercitar. E eu precisava fazer com que essa pessoa vivenciasse, por exemplo, relações verdadeiras, relações profundas, relações sem interesse. E aí o que eu fiz? Eu convidei ele para ir num grupo, né, de trabalhos de expansão da consciência, trabalhos coletivos, né, num lugar muito grande, muito conceituado, que vai muita gente e onde vão pessoas diversas e
para ele ver que lá dentro todos são iguais, né? Para ele sentir a espiritualidade, para ele sentir esse contato, para ele ver que é possível, que existe amizade e relacionamento, tá? Sem interesse, ou pelo menos com interesses que não sejam interesses financeiros. E com muita relutância, depois de um tempo, ele acabou aceitando. Foi a primeira vez, não se sentiu confortável, e eu falei, e agora? Esperei um tempo, insisti de novo, quando eu senti que ele estava mais aberto, insisti de novo, ele foi a segunda vez, aí ele se sentiu mais confortável. Aí já começou a conversar, ele sentiu isso aí, ele falou, pô, aqui eu sou igual a todo mundo, né, e tal, e eu vi que ele percebeu isso aí. Resumindo para vocês, ele deu continuidade, faz parte do grupo até hoje, inclusive quando tem eventos, essas coisas, ele me convida, porque hoje ele é parte desse grupo, e o melhor, ele está se relacionando com uma pessoa, conseguiu constituir um relacionamento amoroso com uma pessoa que ele conheceu lá, e super feliz, e eu fiquei muito, mas muito feliz quando eu abri a rede social há um tempo atrás e eu vi uma divulgação da empresa dele de um projeto social que eles estavam fazendo. Coisa assim que para ele era nem passava perto da imaginação dele. Então, vocês veem como é que é isso? Manifestar também esse equilíbrio, essa evolução espiritual, esse contato, isso aí também é importante. Nós temos que equilibrar, na verdade. Então, manifestação, eu trouxe esse exemplo aqui, às vezes a pessoa está com muito dinheiro, mas ela tem muito mais coisa, às vezes, para manifestar do que uma pessoa que, às vezes, está numa situação financeira não muito favorável no momento. Tá? Então a manifestação ela é muito ampla, ela é para todas as áreas da nossa vida. E aqui eu trago para vocês mais um exemplo do que é o exercitar. Tá? Talvez se a gente tivesse trabalhado somente ali, tivesse parado onde a maioria dos processos de manifestação param, tá? Que é na visualização e no soltar, o que acontece? Poderia ou não ter materializado, ou ele ter voltado, ele até mesmo ter voltado aos padrões anteriores dele, tá? Então, por isso que nós estamos trabalhando dessa forma, com esse método, pelos resultados fascinantes que nós estamos tendo, tá? Vamos para outro, eu vou dar outro exemplo aqui, também de outra manifestação que foi feita, e que também eu queria trazer um exemplo. Como eu falei, tem várias situações aqui que a gente vai pontuando nos nossos passos, e essa, por exemplo, é uma manifestação também que foi muito emblemática para nós e que mostra para a gente que quando nós estamos no processo, que nós nos trabalhamos, que nós confiamos, o universo sempre vai estar trabalhando ao nosso favor. Tá? Mesmo que a princípio nós possamos achar que ele está fazendo de forma negativa, não, ele está fazendo da melhor forma possível e a nosso favor. Alguns anos atrás, eu estava trabalhando, tinha uma pessoa, ela até, eu estou citando aqui, eu estou até dando um exemplo, quase colocando a pessoa, expondo ela aqui, porque ela colocou pública essa história. Então foi uma história tão maravilhosa que ela permitiu que nós divulgássemos, mas mesmo assim eu não vou falar o nome dela. Nós trabalhávamos juntos e essa pessoa me pediu para fazer um trabalho de manifestação de alma gêmea. Ela tinha já os seus 40 anos, nunca tinha tido um relacionamento feliz, tá? Os relacionamentos dela todos tinham sido traumáticos e ela ainda tinha, né? Ela tinha essa vontade, né? de conectar ou se reconectar a sua alma gêmea. E nós fizemos todo o processo seguindo o nosso método de manifestação. E o que aconteceu? Ela tinha várias questões, vários programas que foram eliminados, que vinham da mãe dela,
os exemplos que ela tinha de relacionamento, uma série de coisas que é básico no processo de manifestação, que é o que a gente chama de limpeza, de faxina, né? Antes da gente passar para os próximos passos. E aí concluímos o trabalho dela, o processo dela, e aí aquela história, né? O exercitar. Nesse exercitar, ela conheceu uma pessoa e eu tive a oportunidade de conhecê-lo também. E eles ficaram 2 meses juntos e essa pessoa, ela estava morando em Londres e aí ela passou um tempo aqui, 2 meses aqui, ela veio resolver algumas coisas, eles se conheceram, tiveram 2 meses dos sonhos e aí essa pessoa voltou para lá. E aí o que acontece? O que é natural, lógico, ela estava muito envolvida, ela ficou péssima, ela apagou o brilho dela, você olhava para ela, parecia que ela estava morta, estava em pé, mas estava morta. O que é totalmente compreensível, tá? Por quê? Porque o universo ele não conversa conosco igual nós estamos conversando aqui, né? Nessa linguagem em português, né? A linguagem dele é outra e a gente não consegue perceber. E aí ela estava muito mal, muito mal, muito mal. E, de repente, houve uma reestruturação onde nós trabalhávamos e ela, infelizmente, ela foi convidada a não fazer mais parte da equipe. E ela com muita conta, com muita dívida, porque também, né, devido a esse descontrole, essas raízes que ela tinha, esse excesso de crenças, também prejudica em todas as áreas, inclusive na financeira. E aí ela ficou mal, eu consegui falar com ela ainda alguns dias depois ela desligou o telefone, eu falei, nossa, eu fiquei até muito preocupado mesmo. E aí ela desapareceu, sumiu, não tive mais notícia, inclusive ela tinha feito alguns cursos conosco, participava do nosso grupo, ela saiu do grupo, não tinha mais notícias. Passado alguns meses, eu recebo uma mensagem dela. Adivinha onde ela estava? Exatamente, em Londres, com a alma gêmea dela. Então, entendam o seguinte, se o universo não tivesse conspirado para que ela saísse do trabalho, ela não iria para lá. Por quê? Porque ela estava aqui, ela tinha as contas dela para pagar, tinha um filho, tinha uma série de coisas. Quando ela saiu e se viu sem perspectiva, sem ter para onde ir, e ela comunicou isso aí, né, com a alma gêmea dela, ele de imediato falou, vem para cá, que aqui a gente ajeita, e hoje está super bem, está com trabalho, está vivendo super bem. Então, eu trouxe esse exemplo aqui também, porque eu comentei em um dos nossos vídeos também que é importante nós entendermos e aceitarmos o que o universo está fazendo e a forma que ele está conduzindo, porque o andamento da manifestação até chegar ao produto final, a materializar o que a gente deseja, o caminho que vai a gente não sabe, tá? A gente não sabe o caminho que vai. Então o universo, como eu falei, ou o universo, ou o seu inconsciente, ou Deus, ou o Criador, ou a fonte criadora, o nome que você quiser dar, ele vai conduzir da melhor forma possível para que chegue na materialização da manifestação. E é isso que importa, né? Nós queremos manifestar, tá? Então, gente, eu queria só colocar aqui algumas coisas importantes para vocês, porque o que acontece? Tem muita coisa, a gente, quando nós vamos, por exemplo, igual como foi esse método que nós desenvolvemos, e como eu falei para vocês, hoje nós vivemos numa velocidade muito grande, onde o conhecimento está dobrando a cada 12 meses. Então, o que hoje é o mais atual, que é o que a gente acredita nesse processo nosso, amanhã pode não ser. Então, nós ficamos 24 horas, tá, debruçados, estudando, trabalhando, pesquisando, para que nós possamos estar sempre atualizando todos os nossos processos. Então, todas essas questões que nós trazemos, os exercícios,
tá? Esse próprio exercitar, né, dentro da manifestação, que foi uma inovação que nós trouxemos, tudo isso aí tem fundamento, tá? A gente pode até estar discutindo mais profundamente, quem quiser, tá? Por exemplo, a questão da vestimenta, eu trouxe aqui a questão da vestimenta do rapaz, que eu falei para ele, você vai comprar o terno agora, imediatamente, vai usar uma vez por semana. Existem, se vocês pesquisarem, centenas, talvez milhares de estudos publicados a respeito de vestimenta. Tem até um termo que é chamado da psicologia da moda, tá? Que foi publicado, foi estudado, tá? Tem uma grande pesquisadora que escreveu um livro muito famoso, ela é pesquisadora da Universidade Britânica, a doutora Karen, ela fala justamente isso aí, a roupa, ela muda o nosso humor, ela muda a nossa autoestima, ela muda até mesmo a nossa saúde, tá? Então, prestar atenção nesses detalhes é fundamental, tá? Tem um estudo muito interessante que foi publicado no Jornal de Psicologia americano, onde eles dividiram 3 grupos, tá? E colocaram para fazer trabalhos milionários, negociações milionárias, e dividiram em 3 grupos com 3 vestimentas diferentes. E o grupo foi impressionante. De acordo com a vestimenta, o grupo teve um rendimento no trabalho muito maior, tá? O grupo que estava mais bem vestido teve um rendimento, o triplo do rendimento do grupo que estava menos vestido e o dobro do rendimento do segundo grupo, tá? Então, como eu falei para vocês, existem inúmeros estudos. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que existem inúmeros estudos relacionados à questão da vestimenta, tá? Então, por isso que naquele caso, eu estou citando isso aqui, foi um dos motivos também que a gente desenvolveu justamente essa questão, tá? Da vestimenta. Então, é importante você adequar. Não, eu quero manifestar para eu ser um grande campeão de um determinado esporte, tá? Então, você vai começar a fazer essa retroalimentação no seu cérebro, e uma das formas é justamente isso aí. Como é que o melhor atleta dessa modalidade se veste? Então, você vai começar a espelhar ele, e isso faz uma tremenda diferença. Como eu falei, faz parte do nosso sétimo, né? Do nosso sétimo passo, não é isso? Que é o exercitar, o 7º ou 8º passo, que é o exercitar. Bom, então essa foi a nossa live de hoje, tá? A pedidos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. E lembrando que as reprogramações, elas podem e devem ser feitas sempre que vocês sentirem no coração, tá? Sempre que vocês desejarem. E quanto melhor vocês se prepararem para receber essas reprogramações, melhor será o resultado. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Uma ótima noite para todos e para todas. Gratidão pela presença. Como eu falei, essa live nós não vamos deixá-la não vamos deixá-la salva há muito tempo. Eu acredito que amanhã a gente já deleta ela, já exclui. Então, se vocês tiverem alguém interessado em assistir, marquem aí, peça para que assista hoje, se possível, tá? Porque nós não vamos deixá-la no ar, como nós não deixamos a de ontem. E quem não conseguiu pegar o início aí, ou entrou já com o material andando, né, correndo, volte lá, vai lá no feed do Instagram e veja, porque é muito útil, tá? Gratidão!